Então é importante a gente ter esse entendimento que naquela época, apesar de haver não um judaísmo, mas 4 formas distintas de judaísmos, todos eles tinham uma esperança de um reino messiânico, de um Messias que viria, de um grande guerreiro, né? De uma pessoa que faria uma teocracia, no sentido pleno da palavra. Theos, no grego, seria Deus, e kratos, cracia, poder. Poder que viria de cima. Seria um governo de Deus na terra. É isso que era a expectativa messiânica no primeiro século. Porém, quando vem Yeshua, eles não veem nada disso. Mas por que eles não veem nada disso? Eu vou ler para vocês aqui um pequeno texto, deixa eu ver se eu localizo aqui, que eu li, falei um pouquinho hoje pela manhã, que é um texto de Rambam, de Maimônides, que dá a entender aqui, que fala qual seria o processo da Geulá, da redenção. Maimônides vai explicar. Isso aí está escrito no livro Os Dias de Mashiach, do rabino Menahem Brod. Estou ficando velhinho aqui, vou tirar o óculos. Tá? Então fala o seguinte: algumas fontes sugerem que a redenção virá como uma revelação súbita, poderosa, que mudará a realidade. Sobre isso, o Magid Mesharim Utsav comenta: ao contrário da chegada iminente de um ser mortal, que é tradicionalmente anunciado com 10 dias de antecedência, depois 5 dias de antecedência, e assim por diante, a redenção chegará no piscar de um olho. Outras fontes, no entanto, descrevem a Geulá como um processo lento e demorado, acompanhado por dúvida e incerteza. Da mesma forma, uma fonte declara que o terceiro templo descerá do céu completo e perfeito, e não que Mashiach o construirá. Gente, isso aqui é o próprio rabino Menahem Brod citando, que é o que está escrito no Zohar. Na página 195 do nosso Zohar, está mostrando que é Hashem, ele mesmo, que constrói o terceiro templo. Então já dou aqui até uma pequena palhinha do que eu iria dizer um pouquinho ali para frente, que um dos motivos que eles dizem que não creem em Yeshua é que ele não construiu o terceiro templo. Só que nem os rabinos mesmo creem dessa forma. Essa é uma noção equivocada. É Hashem que constrói os templos. Porque se for construído por mãos humanas, tem pecado. E o que é construído tendo pecado não pode perdurar. Só o terceiro templo vai perdurar porque foi construído por Hashem, ele mesmo, e desce pronto. Então, isso é o que essa fonte aqui do rabino Menahem Brod declara. A maior parte dessas contradições, ou seja, o Mashiach vem de uma forma repentina e súbita, ou ele vem de uma forma lenta, demorada, cheia de dúvida e incerteza. E ele explica. A maior parte dessas contradições pode ser resolvidas com o princípio de: se eles forem dignos, eles quem? O povo de Israel. Se o povo de Israel for digno, eu a apressarei. Yeshayahu 60, 22. Caso contrário, se o povo não for digno, virá a seu tempo. Se eles forem dignos, Mashiach virá com as nuvens do céu. Daniel 7:13. Então essa é a profecia do Mashiach, Ben David. Ele não nasce como um homem humano, não se torna um rei poderoso do nada. Não é só mais um grande político que vai surgir em Israel. Ele vem com as nuvens do céu. Mashiach, Ben David. Então, se o povo fosse digno, o Mashiach viria no piscar de um olho com as nuvens do céu.
Mas caso contrário, segundo o Rabino Embroda que está falando, o Mashiach virá inferior e montado num jumento. Gente, isso aqui não é uma fonte cristã. É uma fonte rabínica, dizendo que o entendimento deles, isso está no Tratado de Sanhedrin 98a, que o entendimento deles é que se o povo de Israel não fosse digno, o Mashiach viria humilde e montado num jumentinho. Certo? Ou seja, Mashiach pode chegar de duas maneiras. Se formos dignos, não somente ele virá logo, como a Geulah, a redenção, será súbita e sobrenatural, repleta com Beit HaMikdash descendo do céu. Notem que é precisamente Apocalipse 22. Não é isso? A Jerusalém celestial? É a mesma visão do Rabino aqui. Então não é invenção nossa. E também não é invenção de cristão. É a forma mais judaica de pensar. E se nós não formos dignos, a redenção virá a seu tempo. Quanto às dúvidas que acompanharão a revelação de Mashiach, veja que o Pesik Rabat, que é um grande tratado judaico, no final da seção 35, que relaciona a palavra hebraica para mendigo, que é ani, ao verbo que significa perseguido, que é nishaná. Porque ele é chamado de mendigo, como no versículo que descreve a vinda do Mashiach, como um mendigo inferior e montado num jumento. Porque ele terá sido perseguido, nishaná. Todos esses anos, e os pecadores de Israel terão zombado dele, porque ele cavalga um jumento. Olha o que o Rabino está nos dizendo aqui. Da mesma forma, no decorrer de sua explicação sobre a passagem, começando com veja, meu servo prosperará, ele será exaltado, louvado e muito elevado, e Yeshayahu 52:13, Ramban, Maimônides, assim comenta o versículo, ele foi oprimido, mas humilhou-se. Ele está citando o que aqui? Isaías 53, Ramban, Maimônides. E continua, pois quando ele a princípio chegar como um mendigo inferior cavalgando um jumento, todos os feitores e oficiais de toda a cidade, que cidade de Israel, ou seja, toda a liderança rabínica de Israel, descerão sobre ele, o perseguirão com insultos e abusos. Eles abusarão dele e do Deus em cujo nome ele vem. Quem está dizendo isso? Ramban, Maimônides. Na verdade, Ramban conclui, Mashiach pensará consigo mesmo, mesmo se eles me matarem, eu cumprirei a missão do meu Criador, pois eu sou obrigado a fazê-lo. Isso está escrito em Ketuvei HaRamban, volume 1, página 324. Então, gente, o que eu queria mostrar com isso é que, por um lado, o judaísmo, desde o primeiro século, ele queria que tivesse um rei que liberasse Israel da opressão das nações, dos Goim, de Roma, dominando sobre eles, do Império Romano. Imagina você ser o povo judeu no seu próprio país e uma outra nação está governando sobre você, dizendo o que você tem que fazer ou deixar de fazer, não levando em conta nada do que você crê. Imagina. E ainda te chamando para adorar outros deuses. Isso era o que acontecia. Diante disso, o povo judeu ficou com aquela expectativa de um Messias que viesse à semelhança de Davi. Um grande rei que iria trazer a glória de Israel de volta e ia subjugar todas as outras nações. Certo? E por conta disso, o que acontece? Vem Yeshua, humilde, montado num jumentinho, e tem aquela passagem da vida dele toda ali por Eretz Israel, e é claro que por isso ele foi rejeitado. Mas nota, ele foi rejeitado porque não havia profecias? Não. Ele foi rejeitado justamente porque o povo
não era digno. Quem nos diz isso? Ramban, Maimônides. O povo não era digno. O povo não merecia que o Mashiach viesse com o esplendor das nuvens do céu. Então, essa é a forma judaica atual, ortodoxa, de tentar fazer o que a gente chama tranquilamente de cortina de fumaça. Como assim cortina de fumaça? Esse é um ponto importantíssimo da prédica de hoje. Eles vão tentar pegar, isolar pequenas profecias assim, com vãs sutilezas, para tentar fazer as pessoas não enxergarem o Mashiach. Só que Yeshua, ele não cumpriu só uma profecia. Ele foi o único ser humano no planeta Terra a cumprir mais de 300 profecias. A probabilidade... Teve uma vez um matemático que ele fez um cálculo de qual seria mais ou menos a probabilidade de uma pessoa só cumprir 8 profecias, 8, que essas profecias se aplicassem literalmente sobre a vida daquela pessoa. Ele, como era americano, ele falou que seria equivalente a você pegar uma moeda de 10 centavos, pintar de vermelho, e depois pegar o estado do Texas inteiro, encher de moedas de 10 centavos até 1,5 metro de altura e depois tentar procurar sua moedinha vermelha ali no meio. Essa é a probabilidade. Para cumprir 8 profecias. Imagina 300. É tão astronômica a probabilidade matemática de outra pessoa qualquer cumprir que é impossível. E se torna mais impossível ainda. Por quê? Porque várias coisas já aconteceram. O tempo para o Mashiach já se foi. Ele tinha que ter se apresentado no tempo que ele veio. A linhagem davídica, como foi falado hoje pela manhã, ela foi destruída no Beit HaMikdash. Ali ficava o registro, né, de quem era a descendência de Davi. Então, se vier hoje, eles dizem que hoje eles têm uma linhagem davídica, mas não é a oficial, porque a oficial foi perdida na destruição do Beit HaMikdash no ano 70. Então, o que acontece? Além dessa profecia, quantas outras? E Yeshua cumpriu profecias extremamente literais. Por exemplo, uma das coisas que a gente pensa que Yeshua está resmungando, quando ele está sendo crucificado, que ele fala, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele não está resmungando, não. Ele sabe que seus talmidim estão ali, ele está evocando o Midrash para o que ele vai passar ali agora, que era o Salmo 22, que é o primeiro verso do Salmo 22. Ele falou literalmente, Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Ele não está ali. As pessoas que olharam de fora pensavam, lá, ele está ali, ó, afrouxou, está pedindo. Não, ele sabia, ele estava dando a temática do que iria acontecer ali. E, de fato, no Salmo 22 tem tanta coisa codificada, né? Tanta coisa, até coisas que a gente não percebe. Por exemplo, o rabino hoje, Maurício, leu na Parashá que uma das primeiras coisas que ele fala é eu sou um verme. Foi traduzido assim no nosso português, né? A palavra ali não é verme, é tolaat. Olha a codificação. Que incrível essa codificação no Salmo 22. Tolaat é um animal que a gente aprende como colchonilha. Que dentro de si tem um líquido vermelho. Que ela tem que ser esmagada para desse sangue vermelho dela traz uma substância que combatia a Metsorá, a lepra. Então, o sangue daquele que é esmagado cura a doença de morte. Até numa simples palavrinha, num simples animal, presente no Salmo 22, tem ali uma referência direta ao que aconteceria com o Messias, que derramaria o seu sangue, para que aqueles que têm a ferida de morte, o pecado, pudessem ter vida. O Salmo 22 vai além. Então, o povo judeu hoje não crê em Yeshua
porque houve muita, digamos assim, manipulação política, até para mudarem e ocultarem as verdades das profecias. Eu conversei com um rabino que eu tenho muita amizade, não vou citar o nome por questões de respeito, mas que ele falou, nós não lemos os profetas. Eles botaram uma ênfase maior na Mishnah, na Guemará, essas coisas são importantíssimas a gente conhecer, Talmud, tudo isso é muito importante, mas não dando o peso que eles dão, como se essas coisas fossem superiores à Torá e à Taná. Não. A Torá e a Taná são superiores a qualquer escrito, porque foi ordenança direta de Hashem. Então é nessa que eles se perderam, porque começaram a criar, então, mandamentos sobre mandamentos, regras sobre regras, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como diz Isaías 28, para que se enlacem e fiquem presos. E aí veio a cegueira, não sobre todo o povo de Israel, mas por aqueles que voluntariamente recusaram a Yeshua. Havia um preço que eles teriam que pagar. O Eterno ama o povo judeu, mas ama o seu próprio Mashiach também. E é claro que uma rebeldia dessa também não... Isso é muito delicado, mas tem que ser dito. Uma rebeldia dessa diante de Hashem não passaria impune. E na história da humanidade se surgiu os rabinos falam que se eles falhassem em identificar o Messias quando chegasse, haveria sobre eles pesadas tribulações. E durante 2000 anos foi o que se abateu, infelizmente, de forma injusta, desproporcional ao povo de Israel. Para que chegasse no propósito do Eterno, que lá no final, como diz Zacarias 12, olharão para mim por causa daquele a quem eles crucificaram, e eles prantearão sobre ele, como quem planteia pelo seu filho unigênito. Em Zacarias 13 vai falar, que feridas são essas nas suas mãos? São as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. No Salmo 22 vai falar que perfuraram minhas mãos e meus pés.